Boa noite, galera. Professor Nilbert Almeida falando. Vamos então dar prosseguimento à correção da prova da EFON 2019. Já fiz a prova toda. A prova estava com um nível um pouco mais alto. No primeiro vídeo eu botei as questões de cálculo. Agora eu vou fazer um apanhado de questões aqui que eu considero interessantes, tá? De álgebra e geometria analítica. Bom, vamos lá. Segunda questão da prova branca, seja f de n, dado que f de m vezes n igual a n, f de m, mf de n, f de 20 igual a 3, f de 14, 1,25, f de 3, 5, 4, ele quer o f de 8. Então, vamos seguir a lei de formação que ele deu. Então, a lei de formação é a seguinte. Quem vai ser o f de 20? É 4 vezes 5. Vai ser 5 vezes o f de 4, mais 4 vezes o f de 5. Isso daqui vai dar 3. Quem vai ser o f de 14, que é 2 vezes 7? É 7 vezes o f de 2, mais 2 vezes o f de 7, que é igual a 1,25. Quem vai ser o f de 35, que é 5 vezes 7, que é 35. Vai ser 7 vezes o f de 5, mais 5 vezes o f de 7, que é igual a 4. Vamos ter que resolver esse sisteminha aqui para poder calcular o f de 8. Só notemos o seguinte aqui, note. Quem é o f de 4? É 2 vezes 2, então é 2f de 2 mais 2f de 2, pela lei de formação que ele deu. Então, o f de 4 vai dar 4f de 2. Bom, substituindo, nós temos o seguinte. 5 vezes o f de 4, que é 4f de 2, mais 4f de 5, igual a 3. Isso quer dizer que nós temos que 20f de 2, mais 4f de 5, igual a 3. E temos também que 7f de 2 mais 2f de 7 igual a 1,25. Bom, vamos tentar dar uma melhorada nisso aqui. Eu vou multiplicar essa equação aqui por 7, ou menos 7, e essa daqui vou multiplicar por 20. Então, vamos ficar com o seguinte. Vamos ficar com menos 140f de 2, menos 28f de 5, igual a menos 21. Na outra, 140f de 2, mais 40f de 7, igual a 25. Então, daqui nós vamos ter a seguinte equação. Nós vamos ter que menos 28f de 5, mais 40f de 7, igual a 4. Dividindo tudo por 4, nós temos então que menos 7f de 5, mais 10f de 7, igual a 1. E também temos, pela equação, chama aqui de asterisco, pela equação lá de cima, por essa equação aqui, que 7f de 5, mais 5f de 7 é igual a 4. Somando as equações, nós temos que 15f de 7 é igual a 5. Então, f de 7 igual a 1/3. Então, substituindo lá na outra, nós temos então que f de 7 igual a 1/3. Voltando numa das equações, f de 7 igual a 1/3. Se f de 7 igual a 1/3, eu acho f de 5.
f de 7 é 1/3. Vou voltar nessa equação aqui, ó. 7f de 5 mais 5f de 7. Isso daqui está dando 4. Então, substituindo aqui. Então, 7f de 5 mais 5 vezes 1/3 igual a 4. Então, 7f de 5 igual a 4 menos 5/3. 7f de 5, 12 menos 5, 7/3. Então, f de 5 igual a 1/3. Finalmente, vamos agora achar f de 2 para achar f de 8. 20f de 2 mais 4f de 5 igual a 3. 20f de 2, voltando. 20f de 2 mais 4f de 5. 4f de 5, 20f de 2, 4, igual a 3. Igual a 3. Então, nós temos que 20f de 2 mais 4 vezes 1/3 igual a 3. Então, 20f de 2 igual a 3 menos 4/3. 20f de 2. Observe que a questão é longa. 3 vezes 3, 9. 9 menos 4, 5/3. Simplificando por 5, aqui fica 4. Então, f de 2 igual a 1/12. Ele pede o f de 8 na questão. Quem é o f de 8? Lá pela lei. 2 vezes 4. Então, é 4f de 2 mais 2f de 4. Mas eu sei quem é o f de 4. É 4f de 2 mais 2 vezes o f de 4. f de 4 já tem. O f de 4 é 4f de 2. Eu tinha calculado anteriormente. É 4f de 2. Então, o f de 8, 4, aqui vai dar 8, dá 12f de 2. Que é 12 vezes 1 sobre 12, que dá 1. Prova branca, gabarito, letra A. Então, questão um pouco trabalhosa, gastei um pouco de tempo para fazer. Outra questão trabalhosa é essa daqui. Ele quer o número de soluções inteiras. Questão de módulo, vai ter que montar um quadrinho para poder resolver. A gente vai fazer o seguinte, então, nessa questão. Então, módulo de x mais o módulo de 2x menos 8, menos o módulo de x mais 8, tem que ser menor ou igual que 0. Então, vamos resolver isso. Estudando aqui as raízes, então, aqui rapidamente, vai ser x, se x for maior ou igual que 0, e menos x, se x for menor que 0. Vai ser 2x menos 8, se isso aqui for maior que 0, ou seja, maior que 4, se x for maior ou igual que 4. E vai ser menos 2x mais 8, se x for menor que 4. 3i vai ser x mais 8, se x for maior ou igual que menos 8. Vai ser menos x menos 8, se x for menor que menos 8. Observe que eu tenho as raízes, são 8, 4 e 0. Tem que colocar aqui no quadrinho, de forma organizada, as raízes, para a gente poder estudar. Fazer um quadrinho aqui para poder resolver essa inequação modular. A gente vai fazer o seguinte, vamos botar aqui as raízes. Menos 8, 0 e 4. Aqui nós vamos botar o módulo de x, o módulo de 2x menos 8. E na última aqui, na penúltima, o módulo de x mais 8. E no final, o resultado que ele quer, né? Bom, então vamos lá. Módulo de x, a raiz está aqui. Observe que o zero é solução. Zero é solução.
Vamos achar os intervalos que nós temos soluções aqui. Então, nós vamos ter maior que zero vai ser x. Menor que zero, menos x. Para essa daqui, a raiz é 4. Maior que 4, 2x menos 8. Menor que 4, menos 2x mais 8. Módulo de x mais 8 maior que menos 8, x mais 8. E aqui menos x menos 8. E no final nós vamos fazer então, achar os resultados e fazer o que ele pede lá em cima, né? Então nós temos aqui, esse mais esse menos esse, pelo que está lá na equação. Então, esse mais esse dá menos 3x menos esse. Menos 3x mais x dá menos 2x. Esse mais esse menos esse, mais 16. Deixa guardado aqui. Esse mais esse menos 3x menos x menos 4x. Esse menos esse dá zero. Então, menos x menos 2x menos 2x. Porque esse vai ficar menos esse aqui. O sinal troca aqui embaixo. Esse soma 3x menos x dá 2x menos 16. Bom, tem aqui agora os intervalos. Agora eu tenho que confrontar isso aqui com o que ele quer lá em cima. Eu quero que menos 2x mais 16 seja menor ou igual que zero. Isso implica que menos 2x tem que ser menor que menos 16. X tem que ser maior ou igual que 8. Vazio. Esse intervalo aqui é vazio, uma vez que o intervalo de solução aqui é do menos infinito a menos 8. Então, vazio, não tem solução nesse intervalo aqui. Agora vamos para o outro. Então, menos 4x tem que ser menor ou igual que zero. Então, x tem que ser maior ou igual que zero, mas x tem que ser até menor, de menos infinito a menos zero. Então, só uma solução que seria, né? Que seria o zero. Nós teríamos o zero e aqui teria... Não, só o zero aqui. Então, a solução aqui é só x igual a zero. Supondo que o zero é a solução. Supondo não, ele de fato é a solução se você substituir. E agora outra parte. Menos 2x tem que ser menor ou igual que zero. Então, x tem que ser maior ou igual que zero. Mas x já é maior ou igual que zero. Então, tem a solução desse intervalo. De 0, menor ou igual que x, menor ou igual que 4. Agora, a outra parte. Então, 2x menos 16 tem que ser menor ou igual que 0. Então, x tem que ser menor ou igual que 8. Então, menor ou igual que 8 e maior que 4. Então, de 4, menor ou igual que 8. Então, a solução final, ela vai de 0 até 8. Quantas soluções inteiras tem de 0 até 8? 9 soluções inteiras. Que na prova branca, o gabarito é letra E. 9 soluções inteiras. Bom, quarta questão. Ele quer o termo independente desse binômio de Newton. Cai muito na SPSEC, já caiu, antigamente caía na prova da AFA. Então, essa é uma questão manjada. Você tem que saber como é que é o desenvolvimento do binômio de Newton, né? A fórmula do binômio de Newton é o seguinte, somatório de P variando de 0 até N, de NP a P, de A elevado a N menos P, vezes B elevado a P. Isso daqui é A mais B elevado a P. Bom, então o que eu vou fazer? Como está elevado a 8, então a gente vai fazer o seguinte. Então vai ficar x ao quadrado. E aqui na frente, faltou botar aqui na frente. Vai ficar 8PAP. X ao quadrado elevado a 8 menos P, vezes 1 sobre x à sexta elevado a P.
Como ele quer que seja independente, basta fazer essa parte aqui igual a x elevado a zero. Então, vai ficar x elevado a 16 menos 2p vezes x elevado a menos 6p. Já desinverti, tá? Igual a x elevado a zero. Com isso, x elevado a 16 menos 8p igual a x elevado a zero. Então, p igual a 2. Fazendo a continha, p igual a 2. Só igualar aqui o expoente. Com isso, o termo independente, o TI, vai ser combinação de 8, 2 a 2, 8 fatorial sobre 6 fatorial, 2 fatorial. Então, dá 7 vezes 8 sobre 2, 56 sobre 2, 28. Gabarito da prova branca, letra C. Bom, não sei se vai dar para fazer todas essas questões, que são questões grandes, mas vamos tentar fazer até essa 11ª aqui nesse vídeo. Né? A questão de geometria analítica no R3, ele dá a equação do plano, dá um ponto, né, fora desse plano, fala que B é simétrico a ele. E aí pergunta quanto que vale M mais N mais P. Bom, se tem uma reta que vai passar por esse ponto, quer dizer que o vetor normal desse plano é o vetor diretor da reta. Então, o vetor diretor da reta vai ser 6, menos 4 e menos 4. Então, a equação da reta paramétrica vai ser x igual a menos 1 mais 6 vezes um parâmetro t pertencente aos reais, y 3 menos 4 vezes t, e z vai ser 2 menos 4 vezes t. Esse é o padrão do ponto que está na reta. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ponto e vou substituir na equação. Então, substituindo esse ponto na equação, vai ficar 6 vezes menos 1 mais 6t. Eu vou achar o ponto lá. Vai acontecer isso aqui, ó. Tem um ponto aqui, eu vou achar o ponto aqui embaixo. E ele fala que o B é simétrico. Então, aqui vai ser ponto médio em relação a A. É isso que eu estou fazendo. Eu estou achando esse ponto aqui embaixo. Estou substituindo na equação do plano para poder achar. Então, vai ficar menos 4 vezes 3 menos 4t, menos 4 vezes 2 menos 4t, mais 9, igual a zero. Fazendo a continha, fica menos 6, mais 36t, menos 12, mais 16t, menos 8, mais 16t, mais 9, igual a zero. Somando, dá 68t, menos 17, menos 20, menos 26, menos 17 igual a zero. Então, t igual a 17 sobre 68, que dá 1/4. Tendo t, a gente acha o ponto. Então, esse ponto aqui é o ponto M. Então, esse ponto M vai ser de coordenadas x igual a menos 1 mais 3 meios, que vai dar meio. O y dele vai ser 3 menos 1, que vai dar 2. E o z dele vai dar 2 menos 1, que vai dar 1. Então, a coordenada do ponto médio vai dar meio, 2 e 1. O que eu vou fazer agora, finalmente? Finalmente, nós vamos, então, fazer ponto médio. Né? Por ponto médio, a gente mata a questão. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente sabe que o ponto M é o ponto médio. Então, a gente vai fazer M menos 1 sobre 2. Olhando lá em cima aqui, ó. Vou somar e dividir por 2, vai ter que dar o ponto médio. M menos 1 sobre 2 igual a meio. Isso implica que M igual a 1. Nós temos também que N menos 1, N mais 3 sobre 2 igual ao ponto médio, que é 2. Isso quer dizer que N igual a 1. Está acabando. E que P mais 2 sobre 2 é igual ao ponto médio, que é 1. Isso quer dizer que P vai dar 0.
Calma aí. 2. Rapidinho. P mais 2 sobre 2. Deixa eu ver se está batendo aqui. Dá 3. M dá 1. Minto aqui. O M dá 2. O M dá 2. O N dá 1 e o P dá 0. Exatamente. Então, M mais N mais P vai dar 3. Que o gabarito é letra E da prova. Letra E da prova branca. Professor Nilbert Almeida.